Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nos 2 últimos domingos eu tenho trabalhado com esse texto, e essa aparentemente vai ser a nossa última incursão, por enquanto, em Mateus capítulo 6. 2 domingos atrás, eu li com os irmãos os versículos 19, 20 e 21. No domingo passado, nós trabalhamos com os versículos 22 e 23. Hoje eu vou trabalhar os versículos 24 e 25, mas vamos dar uma recapitulada. Vamos começar a leitura no 19, Vânia. Eu estou na NVT. Mateus 6, 19 até ao 25. Só para a gente repassar brevemente esses versículos. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E quem se lembra dessa primeira mensagem, vai lembrar que eu disse que a palavra tesouro vem do grego, que está na Bíblia, inclusive, a versão tesauros, que é o lugar de se guardar, é o lugar de acumular o tesouro. E eu trabalhei com a ideia da caixa forte do tio Patinhas. Ali era o tesouro dele. Na igreja ou numa empresa, nós temos um lugar onde ficam reservados os valores, que é a tesouraria, que vem não de tesoura, mas de tesouro, certo? Vamos continuar então, versículo 22 e 23. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém, agora estão entrando no texto de hoje, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês podem servir a Deus, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. E a partir daqui ele vai tratar daquilo que nós já conhecemos. Ele vai falar das aves do céu, dos lírios do campo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, fala conosco, nos alimenta, nos abençoa nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje nós vamos trabalhar com o versículo 24 e o versículo 25. E eu voltei ao 19 em diante, para que nós, desta vez, possamos pegar uma porção maior do assunto e perceber que quando o Senhor está falando, por exemplo, dos olhos, que são as janelas da alma, quando ele está falando que os olhos iluminam o corpo ou obscurecem, e quando ele está falando aqui nos versículos 19 e 20, sobre ajuntar tesouros, e aqui no versículo 24 e 25, também sobre a questão do senhorio, o assunto é um só. Todo esse texto está falando sobre senhorio. E nessa noite, já falamos na manhã de hoje sobre uma vida que agrada, uma vida que glorifica a Deus. E nesta noite, nós temos que falar sobre uma vida sobre a qual Deus é o Senhor.
Vivemos num tempo em que muita gente quer ter Jesus de alguma forma. O nome de Jesus está na boca do povo. Olha, eu não vou à igreja não, mas eu tenho Deus no meu coração. Você conhece Jesus? Jesus, claro. Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Jesus, eu oro para Jesus. Mas é uma vida que você sabe, a pessoa não tem o menor conhecimento profundo de Jesus. A pessoa até quer ter Jesus como Salvador, porque afinal, até o Papa descobriu agora que Jesus é que leva para o céu, não é Maria? Essa semana foi o bafafá da semana aí, dos últimos dias, né? O Papa descobriu que o Salvador é Jesus, o intermediário entre Deus e os homens, o mediador é Jesus e não Nossa Senhora. Então, o povo está querendo Jesus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens, porque Ele é o Salvador. Mas quão pouca gente vive uma vida de serviço ao Senhor, de servidão ao Senhor, de ser servo do Senhor e ter o Senhor como seu Senhor. Já pararam para pensar nisso? A palavra escravo é a palavra usada para servo no Novo Testamento, doulos, escravo. Nós somos escravos do Senhor. Um escravo não contesta o que o Senhor fala. Um escravo simplesmente obedece. Vamos pegar um exemplo bíblico, lá de José no Egito. Você acha que José discutia com o seu senhor, Potifar? Potifar dizia, vai, eu vou. Potifar dizia, vem, vem. Faça isto, sim, Senhor. Resolva aquilo, agora mesmo, Senhor. Está contente? Posso melhorar? Mas nós vivemos num tempo em que nós queremos viver a nossa vida e, se sobrar algum espaço, talvez Jesus possa entrar. Em que momentos da vida do homem moderno, inclusive do crente, do evangélico moderno, Jesus tem entrada? Jesus tem entrada nessa hora aqui, ó, na hora da igreja, do louvor. Todo mundo fecha os olhinhos, levanta a mão e canta com uma lágrima no canto de olho. Te louvarei, não importam as circunstâncias, porque o louvor passou a ser um momento de louvor, não uma vida de louvor. Os irmãos estão entendendo? E é isso. Jesus tem um momento na sua vida, quando você abre a Bíblia, vai lá e lê, e fecha, e vai para a luta, e é o dia inteiro lá, e você nem lembra que você tem um Senhor e um Salvador. Você, eu espero que não, mas por aí tem muito evangélico vivendo assim, uma vida que não é de serviço, de servidão. E o sujeito está mais preocupado com ouvir o metal, está mais preocupado com o que entra, está mais preocupado em viver a vida, em levar uma vida que vai trazer mais conforto, e está servindo a dois senhores. Veja bem, não há mal nenhum em a gente trabalhar para viver, em a gente trabalhar e fazer um planejamento financeiro, em guardar dinheiro, em estudar, se formar e se qualificar e ganhar mais. Não tem mal nenhum nisso, isso tudo faz parte da vida. Graças a Deus, o Senhor nos dá inteligência, sabedoria, Ele abre as portas para que nós melhoremos financeiramente, mas temos que estar atentos para que a vida não seja só isso. Porque quando a vida passa a ser só isso, e quando, como eu disse na outra semana,
Não é pecado o crente ter dinheiro, o pecado é o dinheiro ter o crente, e esse aqui é o grande problema. Quando o crente tem dinheiro, ele é bênção na mão de Deus, o dinheiro do crente é bênção na mão de Deus. Pastor Marcos, o irmão, vai se lembrar de uma palavra que eu vou tirar lá do fundo do baú agora, uma palavra que nós que já somos batistas de muitas décadas, nós sabemos, mas o povo mais novo nem ouviu falar dessa palavra, pastor Marcos. Vou tirar do baú agora, irmãos. Mordomia. Lembra dessa palavra? Senti até aquele cheiro de poeira agora, né? Levantando assim, abri o baú e tirei uma palavra, mordomia. Os pastores pregavam sobre mordomia. Mordomia cristã era um assunto tratado na igreja, na EBD, nos púlpitos, e o povo falava: meus irmãos, nós não temos nada, nós somos mordomos daquilo que o Senhor confia nas nossas mãos. O dízimo, ele não nos pertence, ele pertence ao Senhor. As ofertas são para que o reino avance, para que aquele que tem fome não tenha fome, para que possamos fazer obras na igreja, para que possamos fazer ação social na igreja. Vocês se lembram disso? Nós pregávamos assim. Mas veio a tal teologia da prosperidade, que de teologia não tem nada, e cá para nós de prosperidade tem menos ainda, só promessa. E o assunto mordomia sumiu, porque o povo ficou meio assim de falar de mordomia. Mas falar de mordomia é importante porque ela nos coloca no nosso devido lugar, e ela coloca o lidar com os bens, com o dinheiro no seu devido lugar, porque quando falamos em mordomia, entendemos que os recursos que vêm até nós não nos pertencem, não são para o nosso bel prazer, para gastarmos em prazeres apenas. Ter prazer é bom, poder fazer uma viagem, poder ter um carro, beleza, está tudo certo. Agora, você vai viver de qualquer jeito, igual a pessoa do mundo, igualzinho. Que diferença você está fazendo? Eu gosto quando a irmã Irene fala, como eu gosto quando ela fala, quando nós temos campanha de missões, porque ela diz: olha, irmãos, eu não estou aqui falando sobre dinheiro, eu estou aqui falando sobre oferta, e oferta não tem nada a ver com dinheiro, e é verdade, porque nós chegamos e damos uma oferta, pode ser 10 centavos, pode ser 10 mil reais, mas é uma oferta que vai abençoar, que Deus vai usar. E quantos hoje estão retendo a oferta? Quantos estão retendo o dízimo? Quantos estão retendo aquilo que poderiam servir ao Senhor com os seus bens e não estão servindo? Por quê? Porque primeiramente desaprenderam. Falhamos em não falar de mordomia, desaprendemos. Nós, pastores e líderes, precisamos voltar a esse tema. Segundo lugar, também falham nisso alguns, porque os olhos crescem, porque Jesus diminui, está lá longe Jesus, e o vil metal cresce. Eu quero é isso aqui. E você começa a correr atrás, e começa a correr atrás, e começa a correr atrás. E quanto mais você, dinheiro é jogo, quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais possibilidade de ter você tem, mais você busca ter. E quando se apresenta uma possibilidade para certas pessoas de ganhar fazendo um contorno, abrindo uma picada, um atalho,
Os irmãos estão me entendendo, estou falando aqui de corrupção. Alguns, mesmo tendo sido criados na igreja, vão entrar pelos atalhos da vida e vão ficar amarrados, porque ninguém pega um atalho para pegar um dinheiro sujo sem que esteja envolvido com outros tantos que estão ali para acusá-lo. Então ele passa a fazer parte de todo um complô, e quando cai um, cai todo mundo. Eu fui membro de uma igreja em que um daqueles que estava ali, esse, para falar a verdade, ele nem era crente, mas ele era casado com uma irmã da igreja. E de repente o cara sumiu, e a mulher dele só sabia falar: ora pelo fulano, fulano está precisando de oração. E eu cá comigo, o povo, mas está precisando de oração? Será que é algum problema de saúde? Porque o fulano não tinha grandes coisas. De repente fulano aparece com o carro do ano, de repente fulano aparece com lancha. Fulano estava fazendo boa coisa? Estava não. Estava enrolado num desses grandes esquemas aí, né? Que eu não venho nem ao caso dizer porque está sendo gravado. Mas foi para a cadeia, passou 10 anos preso. E nessa hora aí a família vai buscar oração, vai buscar... Mas na hora de usufruir, poxa, de onde que veio esse carro do ano aí? De onde veio essa lancha? De onde veio esse dinheiro todo que está aparecendo? Apartamento, que não sei o quê. Aí todo mundo aproveita. Não, está tudo certo, está tudo bom. Quando o couro come, vamos orar, vamos buscar. Quantos estão entendendo? Meus irmãos, o crente ter dinheiro é bom, mas o dinheiro não pode ter o crente. Quando o Senhor Jesus está dizendo para nós não ajuntarmos tesouros aqui na terra, e quando Ele vai dizer, complementando no texto de hoje, que ninguém pode servir a dois senhores, Ele está falando de uma só coisa. Ele não está te proibindo, não está dizendo para mim: olha, a Helena está ali, hoje ela tem 7 anos. Você não precisa dizer para a Helena estudar, nem para ir para a faculdade, nem fazer uma pós, um mestrado, ou procurar um bom cargo em que ela possa ganhar um bom salário, ou não pode dizer para sua filha abrir uma loja, uma empresa e empreender. Não é disso que Jesus está falando, não. Ele não está falando da gente não ter recursos e coisas boas. O que Ele está falando é: presta bem atenção em quem é o Senhor da tua vida. Essa é a tônica do assunto. Quem é o Senhor da tua vida? São os negócios? É o dinheiro? É a vontade de ganhar? Porque presta atenção, existe uma divindade por trás, a quem Ele vai chamar Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Não dá para a gente dividir a nossa atenção. Há empresários honestos que não fazem caixa 2, eu creio nisso, que não pagam propina à fiscalização, eu creio nisso. Há gente honesta no serviço público que não se deixa corromper, que não recebe propina. Por que essas pessoas fazem isso, ou melhor, deixam de fazer essas coisas, num país onde a mídia joga todos os dias, e aquela ideia de que o brasileiro ele é corrupto, o brasileiro é sujo, o brasileiro dá um jeitinho, o brasileiro dá uma arrumada, o brasileiro dá nó em pingo d'água? Por que existe gente no serviço público que não recebe propina se todo mundo recebe? Por que existe empresário que não botam dinheiro na mão do fiscal para evitar uma fiscalização se todos os outros empresários fazem? É porque estes sabem quem é o seu Senhor. Estes conhecem o caminho da verdade. Estes podem ter dificuldade, sofrer uma covardia de uma fiscalização? Podem.
Podem. Mas o que eles não podem é sofrer a vergonha de envergonhar o Evangelho, de envergonhar o seu Senhor. Aquele funcionário público que é o único ali, de repente, da seção dele, que não aceita propina, que é até meio mal visto pelos colegas, porque ele queima o filme de todo mundo, já que todo mundo faz e ele não faz. O que é isso? Ele está achando que é melhor do que a gente? Não. Ele sabe que ele não é melhor do que ninguém. Ele sabe que ele é igualzinho a todos aqueles ali. Mas ele sabe que, apesar de ele também ser terrível, ele foi salvo apesar de ser terrível. E ele não pode trair o Salvador dele. Ele não pode trair o seu Senhor. Louvado seja Deus por estes, pelos que não aceitam propina, pelos que não oferecem propina. Porque diz o Senhor e não eu, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Uma vida que serve ao Senhor, uma vida de dedicação que reconhece o senhorio de Cristo, não pode servir a Mamon. Não pode servir a outro Deus de forma alguma, nem ao seu próprio ego, aos seus próprios desejos, muito menos a Mamon, porque vai fazer exatamente isso aqui, vai odiar um e amar o outro, porque se o sujeito é tentado e fica naquela tentação e diz, o dinheiro está ali, é um dinheiro bom, é bem no momento que eu estou precisando, todo mundo aqui da repartição já recebeu, ah Senhor, ah, por que eu tinha que ser de Jesus? Ai, mas como é difícil. Esse não ama. Esse não ama, porque ele está verdadeiramente voltado para aquilo ali. Os olhos dele já estão no prêmio da propina. E cedo ou tarde ele vai cair. Mas aquele que verdadeiramente ama o Senhor, o seu coração é limpo. Ele pode estar precisando, mas quem ama, ama. Não é que ele não precise do dinheiro, mas é que o seu coração tem dono. Tem dono. Quando nós escrevemos um contrato, geralmente, final de contrato, a última cláusula de qualquer contrato diz assim, do foro. As partes escolhem desde logo o foro, por exemplo, de Niterói, para dirimir quaisquer questões referentes a este contrato, abrindo mão, desde logo, de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. É uma cláusula bonita? Estão ajustando as partes, dizendo, olha, no foro aqui do nosso caso vai ser o foro de Niterói. Se alguém falhar e tiver que entrar na justiça, já fica combinado que vai ser no fórum de Niterói. Não vamos para o Rio de Janeiro, não vamos para Duque de Caxias, não vamos para Brasília. Vai ser em Niterói. Abrindo mão de qualquer foro, por mais privilegiado que seja. Da mesma forma, você quando entregou a sua vida a Jesus, a sua vida pertence a Ele. Não importa se é o chefe, o patrão, o delegado de polícia, o chefe da repartição, o empresário mais rico te ofertando uma benesse. O meu coração é de Jesus e eu não vou servir a ninguém mais, por mais privilegiado que seja. Amém, meus irmãos? Também o verso 25 vai dizer: não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Toda noite, na hora de dormir, a Helena pede para a gente contar uma história para ela. E quando ela pede para contar a história, chega uma hora, você sabe disso, que as histórias começam a se repetir.
Você não vai lembrar de todas as histórias da Bíblia, e geralmente ali naquela hora de botá-la para dormir, a gente já está quase indo também. E aí eu mudei o jogo, falei com ela essa semana, eu vou começar a fazer o seguinte, quando eu lembrar de história, vai ser história. Mas quando eu não lembrar de história, eu vou te falar de promessas. E aí abri o jogo com ela, falei, a Bíblia é cheia de promessas. Nós precisamos nos atentar para as promessas, porque Deus é fiel, Ele não falha, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E nós estamos aqui diante de uma promessa no versículo 25. Olha o que o Senhor Jesus, simplesmente o Senhor da glória está dizendo. Eu lhes digo, é promessa dele, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Toma posse, meu irmão, minha irmã, desta promessa, porque não é o pastor Felipe que prometeu, não, é o próprio Senhor Jesus. Não se preocupa com a vida cotidiana, você vai ter o que comer, vai ter o que vestir, vai ter tudo o que for necessário, porque é Ele que está prometendo. Lembra-se de Elias? Elias falou, o céu vai se fechar e não vai chover. Daquilo que acontece, Elias já sai e vai para a beira de um rio, de um riacho, e o riacho começa a secar. 3 anos se passaram. E naquele tempo, estava todo mundo em Israel desesperado, sem água, plantações murchando, animais definhando, os homens em desespero total. Elias passou a necessidade? Não passou. Primeiro ele foi alimentado, quem se lembra? Pelos corvos. O corvo não dá nada para ninguém, mas os corvos alimentaram Elias. E depois, Elias foi alimentado por quem não tinha nada, porque quais eram as pessoas mais vulneráveis nos tempos bíblicos? A viúva e o órfão. E Elias vai bater na casa de quem? De uma viúva, mãe de um órfão. E ali ele vai ser alimentado e não falta nada. Deus promete, Deus faz, Deus cumpre todas as suas promessas. Inclusive, a própria Bíblia explica a própria Bíblia. E lá no final do Salmo 37, nós vamos encontrar Davi dando um testemunho. E o testemunho que Davi dá é o seguinte: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Por causa da fidelidade de Deus. Interessante é perceber que Davi chega a essa conclusão de que ele nunca viu desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão, dentro de um salmo que ele começa reclamando da riqueza dos ímpios, reclamando como ele via o ímpio se dar bem na vida, e aquele que serve ao Senhor comendo o pão que o diabo amassou. Mas ele cai em si, e ele diz, sabe de uma coisa? Verdade seja dita, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Promessas do Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Tome posse dessa promessa. Não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para beber, comer ou vestir. A vida não é mais que a comida, o corpo não é mais que a roupa. O corpo, quem deu o corpo? Deus. Deus que deu o corpo, dará a vestimenta para o corpo. Quem fez o corpo que precisa se alimentar? Deus. Ele dará o alimento para suster a nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e nos apropriar das promessas. Mas todo mundo quer se apropriar das promessas. O problema é que nem todo mundo quer se apropriar do senhorio. E essa é a nossa palavra dessa noite. Aproprie-se da promessa, sim, mas entregue a sua vida ao senhorio. Senhor, eu entrego mais uma vez
a minha vida nas tuas mãos. Eu quero declarar que a minha vida pertence ao Senhor, tendo muito ou tendo pouco, com o dinheiro muito ou com o dinheiro contado, com lutas e tribulações ou com uma vida tranquila. O importante é que o Senhor seja Senhor nas nossas vidas, nas nossas escolhas, nas nossas atuações por onde passamos. Desde o versículo 19, quando ele fala dos tesouros, passando pelos versículos em que ele vai falar sobre os nossos olhos, se deixamos os nossos olhos se impregnarem com desejos que não agradam ao Senhor, Ele não é Senhor. Se não vivemos uma vida de confiança nas promessas do Senhor e nos desesperamos e entregamos a nossa alma ao desespero e aos caminhos da corrupção, Ele não é nosso Senhor. Vamos falar com Deus. Deus eterno, Tu conheces os nossos corações, Tu sabes as nossas necessidades, o Senhor sabe o porquê dessa palavra nessa noite. Eu peço que a Tua obra seja feita, porque a palavra foi entregue. E nós atentemos para isso, para vivermos uma vida de verdadeiro serviço ao Senhor, todos os dias da nossa vida, servindo ao Senhor e não às riquezas, servindo ao Senhor e não aos prazeres, servindo ao Senhor e não à carne. Abençoa-nos, desperta a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus nós assim oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor.